No coração da noite lisboeta, quando as luzes da estação do Oriente piscavam como promessas quebradas, eu, Miguel Santos, embarquei no comboio noturno para o Porto. Tinha vendido tudo, o apartamento modesto em Alfama, os móveis que ainda cheiravam a ela, e até o carro que usávamos para escapadelas românticas ao Alentejo. Com 5.000 euros no bolso e um bilhete só de ida, eu não fugia, eu perseguia. A traição de Ana, minha noiva de 5 anos, e do meu melhor amigo, Tiago, ardia em mim como um vinho azedo que se entorna na alma. Eles me haviam roubado não só o amor, mas o meu emprego na firma de contabilidade onde trabalhava há uma década. Tiago, o sócio ambicioso, falsificara documentos para me incriminar em um desfalcar, tudo para subir na hierarquia e ficar com Ana, que fingira lealdade até o fim. Eu descobrira tudo numa mensagem acidental no telemóvel dela. Ele é um tolo, Tiago. Agora é nosso tempo. O silêncio que se seguiu foi o meu veneno. Não gritei, não confrontei. Em vez disso, planejei. No comboio, durante aquelas 8 horas infernais, encontrei 3 estranhos que me moldaram, que me empurraram para o abismo da vingança, sem saberem que cada palavra deles ecoaria no preço que eu pagaria. O comboio partiu à meia-noite em ponto, deixando Lisboa para trás como uma memória traída. Eu me sentei num banco de janela, na carruagem quase vazia, com uma mala pequena aos pés e um caderno onde rabiscava o meu plano, expor Tiago na firma, humilhar Ana publicamente, talvez até envolver a polícia com provas que eu falsificaria, se necessário. A lei portuguesa é rigorosa com fraudes, mas eu não me importava com os riscos, a dor era maior. O primeiro estranho sentou-se à minha frente em Santarém, por volta da 1 da manhã. Uma mulher de uns 40 anos, com olhos cansados e um lenço amarrado no pescoço como se escondesse marcas. Chamava-se Sofia, uma professora de literatura em Coimbra, mas agora desempregada. Parece que carrega o peso do mundo, disse ela, com um sotaque suave do centro do país, quebrando o silêncio como se lesse a minha alma. Eu hesitei, mas algo na sua voz, baixa e confidencial, me fez falar. Contei-lhe sobre a traição, sobre como Ana e Tiago me haviam deixado sem nada, sobre o silêncio que eu mantinha para não explodir prematuramente. Sofia acenou, como se conhecesse aquela dor de cor. Eu fui traída pelo meu marido há 10 anos, murmurou ela, os olhos fixos na escuridão lá fora. Ele era professor como eu, mas dormia com uma aluna. Descobri por acaso, numa carta que ele escondera. Não disse nada no momento. Guardei o silêncio como uma arma. Esperei, planejei. Usei as leis do divórcio português para o deixar sem um tostão, provei adultério, exigi pensão, até o forcei a sair da universidade com rumores que espalhei anonimamente. A tensão na sua voz crescia, como um fado que se aproxima do clímax. Mas a vingança não é doce, Miguel. É amarga como o azeite rancoroso. Perdi amigos que pensavam que eu era a louca. Os meus filhos me olham com pena, não com orgulho. E eu? Acordo todas as noites com o eco da minha própria raiva, perguntando se valia a pena destruir-me para o destruir a ele. As palavras dela cravaram-se em mim. Eu via o meu reflexo nela, o silêncio que eu cultivava não era força, era uma prisão. Mas em vez de me deter, inflamou-me. E se eu não pagar esse preço? Perguntei. Sofia sorriu tristemente. Todos pagamos. A questão é se sobrevives ao depois. O comboio parou em Coimbra, e ela desceu, deixando-me com um aperto no peito que não era só medo, mas uma determinação febril. O plano no meu caderno ganhava contornos mais sombrios, não só expor Tiago, mas arruinar a sua reputação nas redes sociais, talvez com fotos manipuladas que o incriminassem algo pior. A viagem continuou, o comboio serpenteando pelas planícies do Ribatejo, e a tensão em mim crescia como uma tempestade que se avoluma no Atlântico. Por volta das 3 da manhã, em entroncamento, um homem idoso embarcou e sentou-se do outro lado do corredor. Chamava-se Manuel, um reformado de uns 70 anos, com mãos calejadas de anos como pescador no Tejo, mas agora com um ar de quem carregava fantasmas. Vestia um casaco gasto, e nos seus olhos havia um vazio que eu reconhecia, o de quem fora traído pela vida. Ele notou o meu caderno, os rabiscos furiosos, e perguntou, escrevendo uma carta de despedida ou de guerra. Eu ri amargamente e contei-lhe, impulsionado pela escuridão que nos unia. Manuel escutou, acenando devagar. Traição é como uma rede rasgada no mar, deixa-te à deriva, disse ele, com o sotaque arrastado dos lisboetas antigos. Fui traído pelo meu irmão, há 40 anos. Trabalhávamos juntos na pesca, mas ele vendeu o barco às escondidas, ficou com o dinheiro e fugiu para o Brasil. Eu fiquei com dívidas, uma família para sustentar, e um silêncio que me corroía. Não confrontei logo.
Esperei anos, acumulei provas, e quando ele voltou, processei-o pela lei portuguesa de heranças e fraudes. Ganhei o caso, mas perdi a alma. O meu irmão morreu de desgosto, e eu vivo com o peso de o ter matado indiretamente. Os vizinhos murmuram, os meus netos evitam-me. A vingança não apaga a dor, rapaz, multiplica-a, como ondas que voltam para te afogar. As palavras de Manuel ecoaram em mim, densas como o nevoeiro do Douro. Eu via o preço que ele pagara, isolamento, remorso, uma vida envenenada pela raiva contida. Mas em vez de me fazer recuar, empurrou-me mais fundo no abismo. O meu plano evoluía, agora incluía contactar antigos colegas de Tiago para espalhar mentiras sobre ele, talvez até envolver Ana num escândalo que a fizesse perder o emprego na agência de turismo. O silêncio da traição deles seria quebrado pelo meu estrondo. Manuel desceu em Aveiro, aos primeiros raios de sol, deixando-me com um nó na garganta. A dor psicológica crescia, e se a minha vingança me transformasse num monstro como eles? Mas a raiva sufocava a dúvida, e o comboio acelerava para o norte, como o meu coração em fúria. Amanhecia quando chegamos a Espinho, por volta das 6 da manhã, e a terceira estranha sentou-se ao meu lado. Uma jovem de uns 25 anos, chamada Inês, com cabelos despenteados e olhos inchados de choro recente. Era enfermeira em Faro, mas fugia para o Porto após uma traição que a quebrara. Desculpe, pareço um fantasma, disse ela, limpando as lágrimas. Eu, já cru de emoções, ofereci o meu lenço e perguntei se queria falar. Ela assentiu, e a sua história jorrou como um rio transbordante. O meu namorado, o Paulo, traiu-me com a minha melhor amiga. Descobri há uma semana, por mensagens no telemóvel. Ele controlava tudo, as minhas finanças, os meus amigos, até o meu horário no hospital. Fingia amor, mas era posse. Não disse nada. Saí de casa com uma mala e vim para o Porto, onde tenho uma prima. Mas no fundo, quero vingança, expor os dois, talvez denunciar Paulo por assédio no trabalho, usar as leis de proteção contra a violência doméstica. A voz dela tremia, misturando raiva e vulnerabilidade, e eu via o meu próprio tormento nela. Contei-lhe a minha história, e as nossas dores entrelaçaram-se como fios de um tapete arrasado. Inês inclinou-se para a frente, os olhos flamejantes. A traição silencia-nos primeiro, mas depois temos de gritar de volta. Mas cuidado, Miguel, a vingança custa caro. Eu já sinto o peso, perco noites de sono, imagino cenários horríveis, e pergunto-me se não me torno igual a eles. No Portugal de hoje, com redes sociais e leis rápidas, é fácil destruir alguém, mas e a nós? Ficamos vazios, como conchas na praia após a maré. As palavras dela foram o clímax da minha tensão interna, a borbulha rebentou. Eu admiti o medo do preço, perder a sanidade, enfrentar a justiça se o meu plano desse errado, ou pior, tornar-me um homem amargo como Manuel. Mas Inês tocou no meu braço. Se vais fazer, faz por ti, não por ódio. Ou o silêncio da dor vira silêncio da alma morta. Descemos juntos no Porto, na estação de Campanhã, ao sol da manhã. A prima dela esperava, abraçando-a com lágrimas. Eu segui sozinho para a cidade, o plano fervendo, mas agora tingido de dúvida. 6 meses depois, no Porto chuvoso, executei a vingança. Expus Tiago com e-mails falsos para a firma, provando mais fraudes que ele não cometera. Ele perdeu o emprego e enfrentou um processo por difamação. Ana, humilhada em redes sociais com fotos manipuladas, viu a sua carreira ruir, amigos viraram-lhe as costas, e ela acabou isolada, como eu fora. Mas o preço veio como uma avalanche. A polícia investigou-me por cibercrime, e embora eu escapasse por falta de provas concretas, o remorso devorava-me. Noites insones, onde via os rostos de Sofia, Manuel e Inês, e quando avisos ignorados. Encontrei Inês num café por acaso, ela reconstruía a vida, mas eu tornara-me um fantasma da minha própria raiva. Tiago tentou suicídio, e Ana enviou-me uma mensagem: ganhaste, mas perdemos todos. O silêncio da traição deles fora substituído pelo meu próprio vazio. Caminhando pelas ruas do Porto, com o dor correndo como lágrimas não derramadas, percebi, a vingança não cura, consome. E o preço? Uma alma partida, para sempre e quando no comboio da memória.